Pois bem, aí tem mais uma coisinha aqui que eu queria fazer para poder terminar esse momento aqui. Que é a respeito de funções, as integrais das funções, né? Quando você tem uma função par, qual a relação que existe entre a integral de menos L até L e a integral de 0 até L? Olha aqui para você ver, ó. A integral de menos... Lembra que a função par é essa função aqui, ó, que o que está de um lado está igualzinho do outro. Então, se você vai integrar aqui de menos L até L, né? De menos L até L, você vai ter essa parte aqui, ó. Essa parte verde, ela é igualzinha a essa outra aqui, ó. Igualzinha a essa outra. Lembra que a integral, se a função for positiva, calcula não é a área? Então, aí aqui no caso, a integral de menos L até L, ao invés de você calcular a integral toda de menos L até L, você pode optar por calcular só esse pedaço aqui e fazer o que com ele? Multiplicar por 2, né? Ó, 2 vezes esse lado direito, ele repete para o lado de cá. Então isso aqui vale, ó, a integral de uma função par é 2 vezes a integral só do lado direito aqui do eixo. Só isso. Então se você tiver assim, ó, integral de menos 5 até 5 do cosseno, sei lá, de 2x dx. Aí cosseno é uma função par. Então se é uma função par, eu posso fazer 2 vezes a integral de 0 até 5 do cosseno de 2x. Ok? Todas as vezes que você tiver com uma função par, você pode fazer isso, né? Integral sei lá, de menos π até π, sei lá, de x vezes seno de x. Ah, mas isso aqui não é uma função ímpar? Esse aqui não é uma função ímpar? Sim, mas quando você multiplica duas funções ímpares, não dá uma função par? Dá uma função par. Então você poderia fazer assim, ó, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes a integral aqui, ó. Ao invés de menos π até π, você vai integrar de 0 até π, e a função aqui dentro continua do mesmo jeito, x vezes seno de x dx, ok? Então, basicamente é isso. Você pode fazer isso com funções pares, né? Com funções pares você pode fazer isso. E agora aqui, e se a função for ímpar? Né? E se a função for ímpar? Toda vez que a função for ímpar, você vai ver que um fenômeno que vai acontecer é o seguinte, você vai ter uma coisa aqui, e a mesma coisa refletida para o lado de baixo. Então, quando a função for ímpar, aqui vai ser um menos L, e aqui você vai ter um L. Você, quando calcular essa integral, você vai ver que essa quantidade que você tem de área aqui é igualzinho a essa que está aqui embaixo. Mas na integral, você vai ter aqui um número e aqui você vai ter números opostos, né? Você vai ter aqui um número, aqui você vai ter o número oposto. Se aqui for 2, aqui é menos 2. Se aqui for 3, aqui é menos 3. De modo que o resultado dessa integral aqui, ó, quando você adiciona isso aqui tudo, vai dar 0. Todas as vezes que você estiver integrando uma função ímpar em um intervalo simétrico em relação à origem, a integral dá 0. Todas as vezes. Ah, então quer dizer então que se eu estiver diante dessa situação aqui, ó, pensa, a integral do seno de 5πx sobre 7 dx variando de menos 2 até 2. Tem que fazer o cálculo? Não, não tem que fazer o cálculo. Você só vai olhar para cá e falar assim, essa função é ímpar. Essa função é ímpar. E esse intervalo aqui é simétrico em relação à origem. Então, a integral disso aqui dá 0, porque a integral de uma função ímpar dá 0. Ok? Se eu tiver assim, ó, a integral de menos 7 até 7 de x vezes cosseno de x dx. Gente, escuta bem aqui, olha aqui, ó. Essa função aqui é ímpar. Essa função aqui é par. Uma função ímpar multiplicada com uma função par é uma função ímpar. Integral de função ímpar em intervalo simétrico em relação à origem dá 0. Né? Dá 0. Então, é isso. São as duas propriedades que envolvem integrais. Integral de função ímpar em intervalo simétrico dá 0.
Integral de função par. E de função par você pode mudar assim, ao invés de você integrar no intervalo todo, você só integra do lado direito aqui, ó, de 0 até L, e aí você multiplica por 2, ok? Bom, e aí a gente finaliza aqui, voltando ao que a gente tinha falado lá no começo. Será que a gente consegue resolver esses problemas aqui? Esse aqui vocês viram que ele é relativamente simples, né? Pegar essa função aqui e escrever como soma de uma função par e uma função ímpar, desde que você saiba que a função, para você escrever ela assim, ó, componente par mais componente ímpar, você tem que saber qual é a cara do FP, que é o f de x mais o f de menos x dividido por 2. E do FI e a componente ímpar é o f de x menos o f de menos x dividido por 2. Se você souber disso, é relativamente simples fazer isso aqui, né? E esse outro aqui? Esse aqui é um problema interessante, porque você vai ter que analisar literalmente isso aqui, quebrar isso aqui em pedaços pequenos e depois ir descobrindo o que acontece com cada pedaço. Se você olhar para cá, ó, essa função aqui, x ao cubo, ela é ímpar. O 3 ao cubo é uma constante, toda constante é par. E agora uma função ímpar adicionado com uma função par não é nem par nem ímpar. Não é nada, gente. Né? Então, essa função aqui não é nem par nem ímpar. Tá? Essa aqui é aquilo que eu mostrei para vocês lá. E eu queria muito que vocês fossem capazes de olhar para cá e falar assim, quanto é que dá isso aqui? Né? Claustin, tá certo, tá certo. Ah, o Luiz falou alguma coisa ali também, né? Eu errei porque li x ao cubo ao invés de 3 elevado ao cubo. Ah, pois é, às vezes acontece. Mas então, 3 ao cubo é uma constante, né? Cuidado com as cascas de banana, Mas olhando para cá, gente, ó, eu gostaria muito de que você fosse capaz de olhar para cá e falar assim, cara, eu sei quanto é que dá isso. E não é você fazer esse cálculo aqui, não é você se começar a escrever U vezes V menos integral de V, du, você tem que usar a integração por partes aqui 3 vezes, para depois você chegar no final e falar assim, não acredito que é isso. Pois é. Mas é assim, ó, você tem que olhar para cá e falar o seguinte, essa aqui é uma função ímpar. Essa aqui é uma função ímpar. Quando eu adiciono ímpar com ímpar, dá uma função ímpar. Essa aqui dentro é uma função ímpar, né? Essa aqui é uma função ímpar. Mas quando você compõe com uma função par, isso aqui gera uma função que é par. Ímpar. Agora você tem uma ímpar multiplicado com uma par. Uma função ímpar multiplicada por uma função par dá ímpar. Se você tem uma função ímpar definida de menos 5 até mais 5, é aquele caso de uma, que está bem aqui, ó, uma função ímpar definida em intervalo simétrico em relação à origem. Essa integral dá zero. Então, quando você vem para cá, você fala assim, isso aqui dá zero. Ó. Dá zero por quê? Porque você está integrando uma função ímpar em um intervalo que é simétrico em relação à origem. Ok? Então, esse era o objetivo da aula de hoje, era que você chegasse aqui no final sabendo fazer isso aqui. E eu convido vocês a, a estarem lá no ambiente virtual, porque eu quero passar lá uns exercícios, lá do quiz mesmo, para você fazer meio que brincando, com a musiquinha de fundo e tal, tem aqueles memes lá, para você ver se você entendeu direitinho isso, né? Colocar para você diante de algumas integrais, dessas que você reconhece se ela é par, se ela é ímpar, e aí com isso a gente, descobrir se vocês estão entendendo mesmo tudo que está sendo discutido ou não. Isso que eu coloquei para vocês aqui, deixa eu só voltar aqui rapidamente. Isso aqui faz parte de um plano, né? Isso aqui tudo a gente vai ver, ó. Lá no ambiente virtual você tem acesso a isso aqui. E aqui, ó, isso aqui faz parte de um plano. Então nós falamos disso aqui hoje. Mas agora, no próximo encontro nosso, nós vamos falar disso aqui, ó. E você tem condições de ver tudo que a gente vai discutir nesse curso, tá programado aqui, tá no plano de ensino. O plano de ensino está neste ambiente virtual aqui.
ok? Esse é o ambiente virtual. Deixa eu clicar aqui, ó, tá vendo, ó? Depois a gente vai colocar algumas coisas aqui, conversar com vocês aqui também e tal, tá bom? Então é isso. E a gente, então, o que eu queria falar com vocês hoje era isso, pontapé inicial. Eu tenho que melhorar minha letra, tenho que organizar o tempo, porque aqui já estamos com 1h30, né? Mas se bem que a proposta é fazer uma aula parecida com a da universidade, né? Então, 1h30 é um tempo de uma aula, né, gente?